Fala aí, minha rapaziada, como é bom ser botafoguense. Hoje o pai está imparável. Terceiro conteúdo do dia, o primeiro foi uma live que eu fiz com o Medina às 11 horas da manhã, depois tivemos uma live no GE, na verdade o podcast ao vivo, no YouTube do GE, quem não assistiu, né, quem prefere ouvir, tem já no Spotify, Deezer, enfim, todas essas plataformas. Agora um vídeo para a gente falar sobre a liderança do Botafogo, né, e sobre essa questão, né, de briga pelo título. Guardiola tem uma teoria sobre isso, não sei se vocês conhecem, mas vou falar sobre esse tema no vídeo de hoje, né, o último conteúdo da noite. Amanhã estou indo para o Peru, não vamos ter aquela nossa live tradicional de segunda-feira às 9h30, mas eu vou aparecer aqui mais cedo para contar um pouco da minha logística e também, de repente, fazer até uma live. Mas hoje eu quero saber de vocês se o Botafogo é candidato ao título, se a briga vai ser realmente pelo caneco do Campeonato Brasileiro. Ai, meu Deus do céu, como é bom esse clima! Nossa Senhora, quanto tempo que a gente não sentia, né, tanta felicidade com o nosso time, ainda com uma perspectiva de que as coisas possam melhorar lá pra frente. Pessoal, queria também agradecer vocês, porque o setor visitante atingiu os 45 mil inscritos. Olha aí, rapaz. Parabéns a todos. Portanto, deixem o like para o YouTube entender que esse é um conteúdo maneiro e entregar para mais botafoguenses. Ative as notificações para vocês saberem quando que o setor vai entrar, né, seja ao vivo ou gravado, como nesse vídeo de agora. Se inscrevam no canal para a gente chegar logo aos 50 mil, que é a próxima meta do setor visitante. E tem um clube de membros do setor visitante também. A partir de R$5 vocês ajudam bastante no crescimento e na manutenção do canal, tá certo? Agora pode rodar a vinheta. Então, pessoal, eu já falei algumas vezes aqui, tanto em live quanto em vídeo, ou então nos podcasts do GE, né, que eu prefiro, né, continuar com os pés no chão. Apesar disso, eu acho que o Botafogo está permitindo o seu torcedor sonhar com voos mais altos, né? Então, assim, eu entendo a galera que, nesse momento, coloca o Botafogo como candidato ao título, porque esse início do Botafogo é realmente espetacular, acima da média dos últimos campeonatos brasileiros. Eu vou colocar aqui a tabela do ano passado. O Botafogo, além dos resultados, tem conseguido mostrar desempenho também, né? Eu sempre falei que o objetivo do Botafogo nessa temporada era uma vaga na Copa Libertadores, né? Isso ficou bem claro, porque tanto o técnico Luiz Castro quanto o John Textor, né, que é o dono do Botafogo, falaram em entrevistas que a meta para 2023 era conseguir uma vaga na Libertadores de 2024, de repente beliscar ali algum título. Acho que o mais viável seria o da Copa Sul-Americana. O John Texton, na live do Fogão Net, falou que, assim, não prometeu, porque não dá para você prometer um título, mas falou que não era impossível o Botafogo vencer a Copa Sul-Americana. E acho que o torcedor do Botafogo vem para essa temporada com esse pensamento, né, de vamos fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, sem susto, terminar na primeira página, né, o melhor brasileiro do que o do ano passado, e vamos dar tudo na Copa Sul-Americana. Eis que começa a temporada para valer e o Botafogo arranca nesse Campeonato Brasileiro com 6 vitórias e uma derrota nas 7 primeiras rodadas. Vou colocar aqui, né, eu já tinha mostrado isso para vocês, né, mas eu vou colocar aqui, né, essa fala do Castro, né, sobre o Campeonato Brasileiro. Ele deu uma entrevista no dia 8 de janeiro e ele falou o seguinte: o Brasileirão é um campeonato muito competitivo e agora, ainda por cima, subiram Cruzeiro, Vasco, Grêmio e Bahia, clubes de grande dimensão. Quero fazer um campeonato mais estável, o que é quase impossível, pois há enorme alternância de resultados. Queremos fazer o melhor possível e o melhor seria, por exemplo, entrar na Copa Libertadores. Esse era o pensamento não só do Luiz Castro, como da maioria dos botafoguenses, né? Ninguém imaginaria que nessa altura do campeonato a gente estaria cogitando brigar pelo título. Acho que o objetivo continua sendo a Libertadores. Se o Botafogo liderar o campeonato por algum tempo e depois acabar terminando em segundo, terceiro, quarto, a temporada não terá sido um fracasso, né? Porque a gente tinha como meta a vaga na Libertadores e esses jogos estão dando realmente total razão aos torcedores mais otimistas a colocarem o Botafogo
como um dos candidatos ao título. E tem a teoria do Guardiola, né, que fala sobre as possibilidades do time vencer um campeonato, né? Vou colocar aqui na tela. Ele diz aqui, ó, o que teoria de Guardiola diz sobre os favoritos após 8 rodadas? Aí aqui, ó, a tese do hoje treinador do City está no livro Pep Confidencial. É um pouco uma receita. Títulos de liga são ganhos nos últimos 8 jogos, mas eles são perdidos nos primeiros 8. E ele fala aqui, ó, claro que você pode perder alguns pontos, mas não tantos. 2 ou 3 pontos atrás, 4 no máximo, é tudo que qualquer time pode admitir ao final de 8 rodadas. Ou seja, o Botafogo está acima da linha de corte, o Botafogo até o momento perdeu 3 pontos, o Guardiola fala 2, 3, no máximo 4 pontos perdidos nas primeiras 8 rodadas. Lembrando que o sarrafo da Liga Inglesa, ele é mais alto do que o do brasileiro, né? Normalmente os campeões lá conseguem fazer 90 e tantos pontos, né? E aqui no Brasil, uma pontuação mais baixa, você pode sim conseguir ser campeão brasileiro. No Campeonato Brasileiro de 2022, né, na 7ª rodada, o líder era o Corinthians com 14 pontos e o Palmeiras, que terminou campeão, né, tinha 12 pontos, segundo lugar. O Botafogo era o 5º, com 12 pontos, mesma pontuação do Palmeiras, mas a gente sabia, né, que não era um Botafogo com condições de brigar lá em cima, um Botafogo ainda com Chay, com Vinícius Lopes, né, com Oyama, né, os jogadores que tiveram a sua utilidade na Série B, mas que para buscar, né, ser postulante a um clube, a um título de brasileiro, né, com esse plantel, com esse time titular que a gente tinha, não tinha a menor condição, né? E você vê ali que, né, tinham muitos times ali com 12 pontos, né, até do segundo ao 5º, depois ali o Santos 11, o Fluminense 11, o Coxa 10, enfim, a pontuação máxima era do Corinthians. Você vê que nesse ano, né, os times estão pontuando mais, o Botafogo com 18, o Palmeiras com 15, né? Aí você tem ali o Fluminense com 13, o Atlético Mineiro com 13, e aí na 5ª colocação até o 8º, você tem ali o Cruzeiro, o Flamengo, o Atlético Paranaense e o São Paulo com 12. Né? No Brasileiro do ano passado, era só até a 5ª colocação você tinha 12 pontos. Agora você vai até a 8ª. Os times estão pontuando, dá a impressão até que tem menos empates esse campeonato brasileiro. Mas o Botafogo, de todos esses times, é o que está melhor na fita. O Botafogo, né, só perdeu 3 pontos, o Palmeiras já perdeu 6 nas primeiras rodadas, né, são 3 empates, 2 em cada jogo. Né. Ainda tem o jogo do Cruzeiro, né, o Cruzeiro tem um jogo a menos, pega o Cuiabá e pode fazer 15 pontos também. O Cruzeiro está bem nesse início de brasileiro, também contrariando as expectativas, né, que imaginavam o Cruzeiro brigando lá embaixo ou no meio de tabela. O Cruzeiro está fazendo com o Pepa um baita campeonato. Então, gente, assim, não tem nem o que falar, cara. Não tem nem o que falar. Assim, o Botafogo hoje briga pelo título. E essas coisas são muito dinâmicas. Porque, vamos lá, o Corinthians, nesse exato momento, deixa eu descer aqui, o Corinthians é o 17º. O Corinthians não entrou nesse campeonato com o objetivo de permanecer na Série A. O Corinthians, pelo plantel que eles têm, pelos jogadores, né, o quanto que eles gastam com dinheiro, a diretoria do Corinthians imaginava que o time fosse brigar por uma vaga na Libertadores. Ou seja, com certeza, o objetivo do Corinthians em 2023 é uma vaga na Libertadores. Só que com um campeonato que ele começa com uma derrota, 2 empates, perdão, uma vitória, 2 empates e 4 derrotas, você tem que mudar, né, o seu objetivo durante a temporada. Tá muito cedo para dizer que o Corinthians vai brigar contra o rebaixamento, mas eles já estão com um sinal de alerta ligado, né? E acho que assim, Corinthians, Vasco, né, times que talvez estivessem sonhando ali em brigar por uma vaga na Libertadores vão ter que brigar para não cair para a segunda divisão. Né? O Goiás, que está aqui, é o 15º, com certeza iniciou essa temporada com o objetivo de permanecer na Série A. Né, o Bahia de pegar uma Sul-Americana e estão ali mais ou menos nesse caminho. O Internacional brigar por uma vaga na Libertadores e estão bem longe nesse momento do objetivo. E o objetivo do Botafogo era brigar por uma vaga na Copa Libertadores, só que as coisas começaram tão bem que eu acho que em breve a gente vai poder trocar, né, essa meta, né, de briga por G4 para título brasileiro. Ainda falta muito, tem muita água para rolar. E vou falar uma coisa para vocês. Tô com o Júnior Santos, hein?
Teve essa matéria muito legal do GE falando sobre o Júnior, né? O Botafogo dá salto de qualidade desde a volta do atacante. E ele falou aqui ó, o seguinte: o brasileiro, sobre título, né? Ele falou assim: um bom momento faz os torcedores alvinegros sonharem. E torcedores alvinegros, permitam-se, né? Libertem-se, sonhem com o título, faz parte. Tem que aproveitar esse momento que a gente está vivendo, né? Chega de, né, aquela hiena hard de ficar, ó céus, ó vida, vai dar tudo errado. Vamos pensar positivo, né? E ele fala aqui, ó, se a meta inicial antes do brasileiro começar era buscar uma vaga direto para a Libertadores, o bom desempenho aliado aos ótimos resultados colocam o time na briga pelo título. Mas Júnior Santos prefere adotar a calma. O brasileiro é um dos campeonatos mais difíceis do mundo, disse o atleta. A gente tem que ficar feliz pelo momento, mas tem que colocar os pés no chão e viver jogo após jogo. O brasileiro tem muitas rodadas e a gente está no início. Prefiro viver jogo a jogo para que no final a gente possa ser coroado. Eu tô com o Júnior Santos, mas assim, o Gé já falou que a luta do Botafogo agora é pelo título, né? Os jornalistas, né, que acompanham o futebol brasileiro, muitos também já colocam o Botafogo no bolo dos times que vão brigar pelo título. E quem sou eu para contrariar, né, essas pessoas? Vamos embora, vamos acreditar no Botafogo, confiança, né? Sem soberba, sem arrogância, mas confiança. A gente pode mais, a gente tem time para chegar nas cabeças e a gente precisa de elenco, poucas peças. E acho que, meu irmão, foi o que o Rizek falou. Pode dar uma louca no Textor ali no meio da temporada, ali quando abrir a janela, o Botafogo tiver ali em segundo, terceiro, primeiro, ele contratar mais 3 caras e aí a gente muda de prateleira de vez e vira favoritaça ao título. Eu não descarto absolutamente mais nada. Queria falar que estou muito feliz com esse momento do Botafogo. É um imenso prazer compartilhar essa alegria com vocês e que venham mais, né, mais jogos, né, mais jogos com bons desempenhos do nosso time, como foi contra o Corinthians, contra o Atlético Mineiro, contra o Fluminense, contra o próprio Flamengo, que o time mostrou ter garra. Estou muito confiante para esse jogo contra o Atlético Paranaense. Vamos ver agora como é que vai ser lá no Peru, quem viaja, quem não viaja, mas isso é um assunto para a gente tratar amanhã. Aproveitem essa liderança, aproveitem esse bom momento, vamos ser felizes e hoje podemos sim dizer que o Botafogo está na briga pelo título. Está na briga pelo título e vamos ver o que vai acontecer mais para frente. Espero que não tenhamos problemas com lesões e que realmente o John Textor abra a carteira no meio do ano para o Botafogo, né, se consolidar cada vez mais nessa luta pelo caneco do Campeonato Brasileiro. Quem diria que eu estaria fazendo um vídeo falando sobre isso agora no mês de maio, né? Maratona de abril, de maio, eu estava apavorado. Não imaginava que o Botafogo fosse sair tão bem e eles estão saindo. Parabéns ao Castro, parabéns a todo o elenco, parabéns à administração do Botafogo, né, pelo trabalho que eles vêm fazendo nessa temporada. Bom demais, galera, bom demais. Deixem um like, se inscreva aqui no setor visitantes. O que mais? Tem um plano de membros aí de R$5, ativa a notificação. Se vocês quiserem aí, que tá tudo certo, irmão. Tamo junto, um grande abraço. É o Glorioso.